Meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas, graça e paz, bom dia para você. Estamos chegando aí na nossa última semana deste ano de 2020 e eu gostaria de meditar sobre algumas questões que na palavra de Deus revelam para nós o aspecto das dificuldades, das lutas enfrentadas, mas também a respeito da forma como aqueles problemas foram resolvidos, como que eles tiveram a condição de passar por eles e prosseguir a sua caminhada. Então, é muito importante, muito interessante para nós quando podemos aprender as verdades que a palavra de Deus então nos traz. Nesse nosso Porções Diárias da Palavra de hoje, eu quero ler em Gênesis capítulo 41 e a palavra de Deus diz para nós, no versículo de número 16, o seguinte: José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E seguindo então no versículo 25, então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Avançando um pouco no texto, o verso 33 está escrito: agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. E então, meus amados, aqui nós temos José, aquele filho de Jacó, que foi odiado, foi até mesmo quase morto por seus irmãos, foi vendido para uma caravana de ismaelitas que passavam ali naquele caminho, foi revendido no Egito para o capitão chamado Potifar. Depois ele foi preso por uma situação injusta, acusado injustamente. Ele ficou na prisão, foi esquecido na prisão, mas a palavra de Deus diz, em toda a trajetória de José no Egito, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E chegou o momento em que ele interpretou o sonho de 2 pessoas que estavam na prisão, um padeiro e um copeiro. Um morreu e o outro retomou sua posição, como José então havia declarado. E eis que surge o sonho de Faraó, em que ele sonhou a respeito das vacas magras e vacas gordas. Ele sonhou sobre as espigas mirradas e espigas boas, e ninguém sabia interpretar o sonho. E quando aquele homem que havia sido levado de volta a trabalhar no palácio de Faraó, mencionou sobre José, e a partir daí então José entrou em cena. Foi chamado, se preparou, chegou lá, e ele então, de acordo com a sua própria declaração, Deus dará a interpretação do sonho. E assim então José ouviu atentamente, falou: o sonho é um só. São 7 anos de fome e serão 7 anos, na verdade, 7 anos de fartura e abundância, e depois virão 7 anos de fome em toda a terra. E José deu o conselho de que deveria então se preparar durante os 7 anos de abundância, para que quando chegasse os 7 anos de fome, eles teriam então recursos guardados, armazenados, para que pudessem então manter a sua sequência de vida ali em toda a terra. É importante para nós percebermos algumas coisas. Primeiro, nós vemos que Deus está conduzindo a história, dirigindo o seu povo, né? Então, José, como descendente de Abraão, está debaixo da promessa de Deus, né, de que seriam guardados, seriam abençoados e protegidos. Então Deus está dirigindo a história, dirigindo o seu povo. Segundo, podemos encontrar que as adversidades, as circunstâncias que nós muitas vezes podemos nos deparar, elas são oportunidades que Deus concede para nós estarmos nos aproximando dele ou mantendo a nossa fidelidade, né? José foi fiel a Deus mesmo numa circunstância diversa e mesmo numa terra estranha.
né? José manteve o seu compromisso com Deus. Podemos aprender que é necessário que estejamos preparados. Temos que nos preparar adequadamente para a nossa vida. Né? Quantas pessoas que vivem de qualquer maneira não estão preocupados com aquilo que Deus tem concedido a nível de tempo, habilidade, recursos, talentos, dons, e a pessoa vive de qualquer forma. É preciso que estejamos atentos para nos prepararmos em relação à nossa vida. Primeiro, a vida com Deus. Segundo, a nossa vida com a nossa família. E terceiro, a nossa vida com as responsabilidades que temos diante da nossa sociedade. É importante estarmos atentos a essa realidade. Também é importante nós estarmos prontos para o enfrentamento de todas as situações, sejam elas boas ou ruins, né? E como mencionado no texto, anos de fartura, mas anos também de fome. Este ano que nós estamos já terminando, foi um ano em que nós enfrentamos uma situação para a nossa geração, para o nosso tempo, completamente atípico. Questão que envolveu o mundo todo, está envolvido ainda, né, na verdade, com esta pandemia, né, do coronavírus, né, atingindo o mundo todo. Milhares de pessoas morreram, milhões de pessoas foram infectadas, e em meio a tantas situações que vivemos, de maneira até mesmo podemos dizer tranquila, e este ano então foi um ano diferente. Muitas famílias chorando a perda dos seus queridos e olhando ao longo de todo esse ano que atravessamos, né, com situações muito diferentes para todos nós, seja como família, seja como igreja e seja como sociedade, não é? Então, todos os pilares aí sendo abalados, mas é importante nós estarmos atentos sobre a nossa vida com Deus e tendo a compreensão clara que Ele que dirige e governa tudo e todos para um fim e para um propósito bem estabelecido. Podemos também destacar que nós estamos olhando para a frente e olhamos para 2021 e pensarmos quais serão as nossas expectativas, né? Quais são as nossas expectativas para 2021. O que nós de fato estamos aguardando? Como que as coisas irão se desenrolar? O que nós de fato estaremos fazendo, vivendo, realizando? Não é? Quais são os nossos planos para 2021? É preciso que estejamos atentos, estarmos procurando agradar a Deus em primeiro lugar. E como consequência de agradar a Deus, nós estaremos também sendo dirigidos pela palavra de Deus. Ou seja, mesmo que as coisas estejam complicadas, ruins e adversas, nós pertencemos ao Senhor. Nós podemos ter sempre a tranquilidade que o Senhor está dirigindo a nossa vida. E quando termina, né, que o texto de José foi levado à condição de governador do Egito, ele foi escolhido por Faraó, ele se tornou grande nome ali no Egito, fez o que havia sido aconselhado, né, grandes armazéns, e armazenou em abundância, e manteve o povo sendo sustentado nos 7 anos de fome. A sua família, né, Jacó com seus filhos desceram também para o Egito, foram sustentados ali no Egito, e quando Jacó morreu, termina o livro do Gênesis dizendo que os irmãos ficaram preocupados. José agora vai fazer tudo contra nós, mas José, na verdade, ele agiu como servo de Deus. E ele então disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Eu vim para a preservação de vidas. E como é maravilhoso nós lermos a história de José com seus irmãos, né, e estarmos recebendo esse impacto da reconciliação, e podemos então considerar que esta realidade ela oferece muitas lições para nós, seja a lição da obediência a Deus, seja a lição de amar a Deus e amar também ao próximo, amar os seus irmãos, seus semelhantes, na maneira de poder se colocar na condição de um servo fiel. E esse servo fiel, ele manteve a sua pureza, né, a sua vida de santidade, né, porque estava estabelecido no código de aliança estabelecida com Deus. Que o Senhor Deus abençoe você, sua vida, sua casa,
E olhando aí para esse momento aqui, né, que você pense a respeito tanto daquele momento de fartura, de abundância, mas também do enfrentamento das dificuldades, da escassez, das lutas tão grandes que todos nós temos que atravessar. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família e a sua casa. Eu quero então orar com você neste momento. Querido Deus, Senhor amado, nós queremos agradecer por esta palavra. Obrigado, Deus, porque palavra que vem, Deus, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para moldar a nossa vida, até mesmo, Deus, para olharmos para a frente de maneira diferente, ó Deus. Nos ajude a estarmos olhando, Deus, para trás, para aprendermos as lições, olharmos para o presente, ó Deus, o que está acontecendo, e olharmos para a frente, ó Deus, completamente tomado pela Tua palavra, em que o Senhor nos orienta, nos conduz, nos dirige, nos ensina, nos exorta, nos disciplina, e o Senhor revela e mostra a Tua vontade que é soberana. Muito obrigado, Deus. Oramos pedindo pelo Teu povo, pela Tua igreja, pelas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Um grande abraço para você. Fique na paz.